Olá, boa tarde. Meu nome é Thiago Gomes Calmon, sou professor e diretor do portal. Vim aqui novamente falar sobre os tempos verbais. Nós tivemos a nossa primeira aula sobre o Present Simple e agora teremos nossa primeira aula sobre o Present Continuous. Alguns detalhes devem ser mencionados, por exemplo, antes da aula começar, relativa à diferença, entre os dois tempos. O Present Simple, ele apresenta fatos atemporais. São fatos que você não descreve o tempo, a duração, e que são, de certa forma, não que eles sejam eternos, mas eles não expressam algo que está acontecendo exatamente neste minuto, por exemplo, ou algo temporário, ou algo que aconteceu agora. O Present Simple expressa somente fatos gerais, rotinas, e os seus detalhes que já foram estudados. No entanto, o Present Continuous, muito pelo contrário, ele expressa exatamente o que o Present Simple não expressa, que são ações temporárias, Coisas que começam num determinado momento, num determinado tempo, elas continuam, por isso o nome Present Continuous, elas continuam durante um determinado tempo e elas chegarão ao seu fim. Ou seja, dentro deste contexto você tem uma ação que tem início, meio e fim, que pode estar acontecendo agora, pode estar acontecendo mais ou menos por agora, podem ser ações futuras. No entanto, a maior característica deste tempo verbal é a continuidade da ação. As ações são, de certa forma, cronológicas. Você consegue medir essa ação, em relação ao seu tempo, a sua duração. Nós temos então aqui um tempo verbal mais dinâmico do que o simple. O simple ele é mais parado, por exemplo, I like to play my guitar. Ok, quando? Como? Agora? Não. But I like. Isso é um fato. The present continuous, on the other hand, we can work, nós podemos trabalhar com uma ação contínua temporária. For example, I am teaching you now English. Então iremos falar sobre este exemplo e sobre esse tempo, E também trarei aqui alguns exemplos, voltarei durante esse vídeo para explicar mais e mais características sobre esse tempo. Muito obrigado, até breve. Present Continuous. A ação começa em um ponto específico no tempo, continua durante um certo tempo e chega ao seu fim. Qual seria a resposta da pergunta? Are you loving your mother? Não seria natural responder Yes, I am loving my mother? A resposta é não. Não podemos dizer que estamos amando a nossa mãe. Na realidade, isso é um fato e não uma ação temporária que chegará ao seu fim em um tempo determinado. Portanto, a melhor e mais formal resposta para tal questionamento é I am not loving my mother, but I love my mother. Vejam bem, fatos eternos estarão sempre no simple. Logo, deveremos construir uma resposta negativa quanto à possibilidade de construção relativa no continuous aspect. No caso descrito, devemos construir uma frase bem estruturada no simple, realmente revelando, com qualidade, o nosso amor pela nossa mãe, ou qualquer amor, visto o amor ser um verbo de estado. The practical application. Expressa ações que estão acontecendo neste exato momento. Esta é a característica principal do Present Continuous. Tudo que está acontecendo no momento da fala deve estar no Present Continuous. For example, I am studying English. Expressa ações que estão acontecendo por um determinado período de tempo, mas não exatamente no momento da fala, ou não exatamente neste momento. For example, we are studying for a very difficult test on Monday.
e expressa ações futuras, sendo altíssima a probabilidade de execução da ação devido a planejamento prévio e atitudes tomadas em relação ao fato por acontecer. For example, we are traveling to London this summer. Olá, voltando. Agora que já vimos um pouco do Present Continuous, gostaria de falar sobre duas características interessantíssimas sobre esse tempo. Primeiramente, como nós já vimos, o Present Continuous ele expressa coisas que estão acontecendo agora, neste minuto. Isso não é difícil de entender. I'm teaching you English. The cars are passing on the road. Nós estamos falando, né? Alguma coisa assim. We are speaking. Ou seja, now, at the moment, at this moment. Isso parece ser bem simples de entender. No entanto, falar sobre algo que não está acontecendo neste exato momento já é um pouquinho mais complexo. Porém, são ações também temporárias. Vou dar um grande exemplo. I'm reading a book. Vejam alguns exemplos para esse entendimento. Essas ações elas começaram, estão acontecendo e irão continuar durante mais um tempo. Porém, elas são finitas. Vejam bem. Examples. I am reading a very interesting book. Veja que eu posso ter começado a ler no passado, mas não estou lendo exatamente nesse momento, não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, eu vou continuar lendo de maneira temporária. We are trying to get into the public university. A mesma coisa. They are planning to start a company. Esse é o nosso planejamento atual, mas eu posso estar assistindo TV neste momento. I am researching. It will be ready soon. Uma pesquisa normalmente leva um certo tempo, no entanto, não exatamente nesse momento eu obrigatoriamente estaria pesquisando. E então, vamos continuar falando sobre o Present Continuous, agora falando sobre a probabilidade, né, o fato de que o Present Continuous expressa uma ação futura. Como nós não temos o futuro no inglês como um tempo verbal, ou seja, o verbo ele não se modifica, né? Não existe fará, farei, andará, eu andarei, isso não existe no inglês. Nós devemos utilizar então o presente para expressar o futuro. E uma das formas, né, especialmente relativa a futuros planejados, as ações planejadas, algo que você já tomou alguma iniciativa em relação à execução do futuro, nós utilizaremos essa construção no Present Continuous, exatamente pela ausência, né, da construção futura no inglês. Então, por exemplo, I am playing football. Parece que é agora, né? E se eu virar para os senhores e falar I am playing football next week? Pronto, estamos no futuro. Qual é a grande diferença, né? Nós temos uma ação que já se iniciou, de certa forma. Já pode ter havido a reserva da quadra, já posso ter chamado os amigos, já posso ter combinado tudo. O Present Continuous trabalha o futuro, principalmente em relações já relativas a ações já planejadas. Algo que você tem muita certeza que irá acontecer. Tá certo? Vamos continuar o nosso aprendizado. The planned future, futuro planejado, podemos traduzir, observando o contexto, as duas frases abaixo para ainda maior compreensão. I am traveling to Japan next year, and I will travel to Japan next year. Na primeira está implícita a informação de que muito já foi planejado em relação à viagem, como a compra da passagem, a reserva do hotel, o visto, etc. E na segunda podemos somente entender que desejamos muito ir ao Japão e que devemos tomar atitudes em relação a isso. A primeira é certa e a segunda incerta. Analisando, por fim, o tema,
Podemos então compreender sua teoria com habilidade. Entendemos que o Present Continuous trabalha ações que começam, continuam e terminam. Trabalha ações que já começaram a acontecer, estão acontecendo, mas não necessariamente nesse exato momento. E ações que irão provavelmente acontecer e que já tomamos atitudes em relação a elas. Logo, dentro do que já foi estudado, devemos continuar a aprender através da análise estrutural do tempo verbal e de inúmeros exemplos de prática, além do contraste com o Present Simple. Present Continuous Structure, Positive Form. Subject plus to be plus verb with the ing plus complement. For example, I am working a lot. We are doing our best. The solicitor is researching cases. Present Continuous Structure Interrogative Form. Quando na forma interrogativa, o to be pula para frente. To be plus subject plus verb with the ing plus complement plus question mark. For example, are you going to my mother's? Is she thinking about me? Are we having an English class? Present Continuous Structure Negative Form. Quando na negativa o not aparece logo após o verbo to be. Subject plus to be plus not plus verb with the ing plus complement. For example, I am not doing this. I am not eating bacon. It was a medical order. We are not leaving the house. It is too cold. Present Continuous Structure W8 Questions. Quando utilizarmos um pronome interrogativo, assim como no Present Simple, este virá sempre no começo da frase. WH Interrogative Pronoun plus to be plus subject plus verb plus complement. For example, where are you going tomorrow? Who are you seeing? What are you doing right now? Queridos, concluindo, também devemos estudar num projeto à parte, dentro de uma worksheet, a disposição dos verbos no gerúndio. O gerúndio no inglês não é como o português, né? O português ele é basicamente aquela ação composta assim, eu estou fazendo, eu estou andando, eu estou vivendo, né? O gerúndio no inglês ele é somente o ing do verbo. Working, playing, dancing. Se você vê o verbo com o ing no final, ele já está no gerund, que seria o gerúndio. Dentro desse contexto, nós devemos saber como compor esta palavra no gerúndio. Essa composição, às vezes, ela é simples. For example, working. Só se acrescenta ing. Porém, isso não se aplica a todas as situações. Então, nós teremos uma worksheet para isso. Além disso, deveremos conhecer os verbos de estado, que são verbos que não são conjugados dentro da estrutura do Present Continuous. Por exemplo, love. Love é algo que só pode estar no simple, porque, teoricamente, o amor ele não se acaba, ele não é temporário, né? Então você não pode virar assim, I'm loving someone. Assim como hate, assim como own, propriedade, belong, pertencer. Então devemos trabalhar também dentro de uma worksheet os verbos de estado. Eu acredito que os senhores já estão prontos, né, para continuarem os treinos e o desenvolvimento dentro desse tema. Muito obrigado e tenham um excelente dia de estudos aqui no portal thiagocalmonenglish.com. Thank you and have a fantastic day.